Atenção, servidores do Judiciário e do Ministério Público da União. Estamos em plena campanha salarial há mais de um ano. E você sabe que de lá para cá, pouca coisa andou. Existem muitos entraves para superar até que finalmente a gente consiga algum aumento salarial. Mas em vez de cruzar os braços e se manter intransigente, a gente acredita que o certo é negociar, discutir, dialogar e, principalmente, ouvir a categoria. Foi assim que a proposta de subsídio nasceu, para superar os obstáculos e fazer valer os nossos interesses. O subsídio, como alternativa, veio do seio da categoria. Se existe uma proposta que foi construída com a participação espontânea e legítima dos servidores, esta proposta é a do subsídio e não a original, do Judiciário. Isso acontece porque o subsídio é a alternativa que beneficia toda a carreira, amenizando disparidades salariais, respeitando o orçamento público, gerando maior previsibilidade e transparência no gerenciamento da folha de pagamento. Assim, se ajusta também aos interesses do governo. O resultado é a diminuição da rotatividade do quadro de funcionários, garantindo um serviço público de qualidade e, é claro, um excelente aumento salarial. A tão desejada equiparação com as carreiras mais valorizadas do serviço público. Afinal, é isso que nós queremos. O subsídio surgiu como alternativa ao projeto de lei 6613 de 2009, o PCS do Judiciário. O mesmo vale para o PL 6697 dos servidores do MPU. Esses dois projetos atualmente tramitam na Câmara dos Deputados e prevêem um aumento linear de 56% para todos os cargos. As propostas foram recusadas pelo governo federal, tanto em relação ao seu conteúdo, quanto do ponto de vista do impacto orçamentário. Veja bem, não se trata apenas de uma questão orçamentária. É fundamental compreender isto. Entenda que os negociadores do governo federal se mostram contrários à sua essência, ao mérito do nosso PCS. Porque o nosso pedido original de reajuste está na contramão dos fatos mais recentes. Esta técnica originalmente proposta, o reajuste linear, foi abandonada pelo governo. É por isso que não conseguimos avançar. E é provável que, se continuarmos brigando pela redação original do PCS, tenhamos de arcar com algum corte na tabela. Algumas pessoas têm dito que essa postura afeta a tal autonomia do Poder Judiciário. Certos grupos têm manifestado verdadeiro pânico quanto a isso. Mas cá para nós, o que mais nos preocupa é a possibilidade de perdermos a caminhada, a chance de sermos derrotados por conta da insistência num modelo viciado, numa tática que incentiva as disparidades salariais, numa forma que mantém o abismo entre os novatos e os mais antigos. O portal Globo.com já noticiou. Os sindicalistas dizem que aceitam negociar um percentual que seja aceitável do ponto de vista da capacidade dos cofres do governo. É isto que assusta, e muito. O que a gente quer é ganhar tão bem quanto as carreiras análogas dos outros poderes, não é mesmo? O nosso medo é que isso não aconteça, que se abra mão de um percentual maior, com o subsídio, para garantir a manutenção dos privilégios de uma minoria, com a proposta original. Saiba que entre as melhores carreiras, ninguém chegou ao topo com reajustes lineares no vencimento básico. As carreiras mais valorizadas do Executivo recebem por subsídio. No Legislativo, os servidores conquistaram bons aumentos mediante a instituição de uma gratificação de desempenho. Segundo notícia do Ministério do Planejamento sobre a negociação com o Judiciário, o ministro Paulo Bernardo considera razoável a transformação da remuneração dos servidores na forma de subsídio. É nesta informação que temos de nos apegar. Agora vamos entender, olhando para alguns números, o que vai acontecer com a nossa categoria no momento em que mudarmos de sistema de remuneração. Este gráfico mostra a realidade vivida no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que integra o Poder Judiciário da União. Vamos falar primeiro dos analistas. Em verde, podemos observar a atual situação. A grande maioria dos servidores
encontra-se no patamar mais baixo. Com o subsídio, podemos ver, em azul, uma elevação desse patamar. A grande maioria estaria contida em uma faixa intermediária, passando a receber entre 17 e 18 mil reais, sem contar as FCs e os auxílios que, é claro, permanecem sendo devidos. É um ótimo salário. Agora observe o parâmetro superior a R$ 26.700. Com a proposta de subsídio, ninguém receberia esse montante. Esse é o fato responsável pela amenização do impacto orçamentário. Porém, note só a disparidade. Com o PL original, mais de 100 analistas em um único tribunal passariam a ganhar mais do que os ministros do STF. E lembre-se que nem estamos computando os auxílios e as funções comissionadas. Agora observe o gráfico para o cargo de técnico judiciário. Atualmente, encontramos a imensa maioria no patamar inferior. Mas com o subsídio, destacado em azul, ninguém receberia menos de R$ 8 mil. Já com o PL original, uma numerosa parcela dos trabalhadores ainda permaneceria nessa faixa, isto é, abaixo de 8 mil. Com o subsídio, observamos o deslocamento da grande maioria dos trabalhadores, mais uma vez, para uma faixa de remuneração mais digna, que varia de R$ 10.500 a R$ 11.500. Em vermelho, representando a proposta original, podemos observar que alguns servidores chegariam a quase R$ 19 mil de salário. Outros ultrapassariam esse valor. É um forte motivo pelo qual o governo federal está dificultando a aprovação dessa proposta. Com o subsídio, isto não seria possível. Vale lembrar ainda que estes servidores não têm salários defasados. Por isso mesmo, não podem se beneficiar na mesma proporção que aqueles que hoje recebem muito menos. E que nunca poderão chegar a valores tão altos porque as incorporações foram banidas. Com a proposta original, a defasagem permanecerá. E a evasão também. O prejuízo, é claro, não será só nosso. A sociedade é que vai ter que arcar com a instabilidade da nossa carreira. Já com o subsídio, haverá uma efetiva equiparação e uma superação das disparidades. Todos ganham. O site do jornal Estadão noticiou que, em vez de reajustar os salários, seria pago um subsídio aos funcionários, que seria proporcionalmente maior para os que recebem menos. É muito simples. Quem recebe um salário menor terá um reajuste maior. Compreenda que você não precisa ter medo. Medos infundados são gerados, obviamente, por falta de informação. Veja que várias carreiras que integram o núcleo estratégico do governo são remuneradas por subsídio. Vamos enumerar algumas delas. Auditor fiscal da Receita Federal, analista tributário da Receita Federal, advogado-geral da União, delegado de Polícia Federal, agente da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, especialista em políticas públicas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, defensor público da União, analista de Finanças e Controle, analista do Banco Central, analista da SUSEP, magistrados, procuradores da República, procuradores do Banco Central. Pergunte a si mesmo, será que todos estes agentes públicos que recebem por subsídio são ingênuos? Será que não foram inteligentes? Ou melhor, você conhece alguém que ocupe estes cargos e esteja tentando mudar para o judiciário, como analista, por exemplo? Se todos estes cargos que hoje oferem as melhores remunerações do serviço público já integram a estrutura do subsídio, o que é que estamos esperando?